Este programa traz discussão sexual explícita e seu conteúdo é destinado apenas a um público adulto. Um jovem casal luta com um problema devastador. Eu achava que íamos nos casar e o sexo sempre seria dolorido. Cada lugar em que há contato é dolorido. Poderá o casamento sobreviver ao problema dela? Jenny perguntava se eu queria o divórcio por causa desta situação. Enquanto isso, a quase 5.000 quilômetros, um encontro traz consequências inesperadas que podem ser difíceis de administrar. Eu pensei, ai meu Deus, fiz xixi nele. Fisiologicamente, o orgasmo é bem diferente do estímulo do clitóris. Ela queria mais. Ela reagiu dizendo que queria mais. Quando a questão é sexo, há mais coisas entre os lençóis do que a vista alcança. Sexo estranho. Eu penso com frequência quantas mulheres conseguem vivenciar isto. Nunca ouvi alguém falar que faz isso ou que consegue fazer e... Imagino como é que eu fiz. Conheci meu ex-marido na faculdade. Eu era muito jovem. Nos casamos quando eu tinha 22 anos. Tivemos 2 filhos e os criamos juntos muito bem. Infelizmente, não havia paixão na nossa relação e nos distanciamos. Após 10 anos de casamento, Chris e o marido se divorciaram. Meses depois, ela conheceu Jeff. Foi numa festa através de amigos em comum. Alguma coisa vibrante nela me fez querer ir até ela e cumprimentá-la. Eu vi que ele era o cara. Uma coisa dentro de mim disse que ele era o homem que eu estava esperando. Começamos a nos telefonar e depois sair e a partir daí a coisa começou a pesar. Desde a primeira noite que ele me beijou, foi bastante intenso. Nunca bastava. Nós queríamos ficar juntos o tempo todo. Quando passou para o lado físico, parecia que nos conhecíamos como um livro que você já leu. O relacionamento de Chris e Jeff estava para ficar mais intenso ainda. Nós estávamos tendo uma relação sexual intensa, que é o normal para nós. E ela estava tendo o maior orgasmo. E acabou que tudo foi ficando molhado. Foi surreal. Olha, literalmente foi igual a abrir uma torneira. Parecia que eu tinha feito xixi. Era um líquido morno escorrendo pelas minhas pernas e eu fiquei mortificada. Mais que mortificada, não fazia ideia do que tinha acontecido. E eu pensei, meu Deus, nunca mais ele vai falar comigo. Meu Deus, qual é o meu problema? Nunca tinha tido problemas antes. Para ela se sentir segura e à vontade, eu não fiz caras, eu não me afastei e eu não fiz qualquer comentário. Depois eu percebi o que era. E ele disse, você gozou. E eu disse... Não, e ele disse, sim, e eu falei, mas eu nunca fiz isso, e ele acabou de fazer. Ejaculação feminina, expulsão pela uretra de fluido claro durante ou antes do orgasmo. O fluido que é expelido parece leite desnatado aguado. O volume de fluido varia de 1 colher de chá a mais de 2 xícaras. Nós analisamos amostras e elas são compostas de fluido que é diferente do encontrado na urina. Não parece haver qualquer correlação com a quantidade de fluido e a intensidade do orgasmo. Quando ele me falou, foi um grande alívio, porque ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Foi um momento de união. Eu a fiz se sentir segura e à vontade. Algumas mulheres podem se constranger porque não conhecem o próprio corpo. Não sabem que este é um fenômeno normal. Se o parceiro disser, você urinou em mim, elas não vão querer vivenciar isso de novo. Mas se o parceiro ficar excitado com isso, é provável que elas queiram repetir a experiência. Com certeza isso fez meu ego crescer, sem dúvida alguma. Ela queria mais. Ela reagiu dizendo que queria mais. E ela continuou reagindo dizendo que queria mais.
É intenso, mais que intenso. É um nível máximo do prazer sexual que te leva a um lugar diferente. Nós descobrimos que as mulheres que gostam do estímulo na área que chamamos de ponto G costumam ter ejaculação feminina. A meio caminho da ponta do osso púbico e da cervice está a área do ponto de Greifenberg, ou ponto G. E quando esta região é estimulada, muitas mulheres acabam expelindo o fluido da uretra, que é o tubo pelo qual se urina, mas também é por onde sai a ejaculação feminina. O orgasmo é bem diferente do orgasmo pelo estímulo do clitóris. Durante o orgasmo pelo estímulo da área do ponto G, as mulheres dizem que o sentem muito mais profundamente. É excitante saber que eu posso levar Chris a um orgasmo que a faz flutuar. Ela realmente o sente pelo corpo inteiro. E é um maior tesão saber que eu posso dar tanto prazer assim a um outro ser humano. O percentual de mulheres que têm ejaculação é tema de debate entre a comunidade científica. Acho que quanto mais abertas são as mentes das mulheres e mais à vontade estão com seus parceiros, mais probabilidades terão de vivenciar diversos tipos de reações sexuais, inclusive a ejaculação feminina. Agora chegou ao ponto em que posso fazer diversas vezes na mesma relação sexual. Se o Jeff continua, eu não paro de ejacular. É a ligação emocional que propicia isso. Se não houvesse ligação emocional, eu acho que não seria tão intenso. Acho que para um bom relacionamento romântico é preciso ter uma boa interação com um parceiro. Sem isso, você não fica vulnerável. E sem estar vulnerável, não há intimidade. Ou você tem essa ligação ou não tem. Nós temos e funciona. Não aguento esperar. Nós irmos embora. O jantar está ótimo, mas não aguento esperar. Exatamente. 3 anos e meio depois, nós continuamos firmes. Nós fazemos questão de ter certeza de fazer o que o outro quer fazer. Acho que essa é a chave. Você precisa querer ficar com a pessoa com quem está. E precisa estar totalmente aberta a acreditar que, sim, eu posso fazer isto. Chris e Jeff continuam firmes. Eles acabaram de comprar lençóis de borracha. Meu nome é Jenny Brinson, tenho 26 anos e moro aqui em Lacey, Washington, com meu marido e minha filhinha de 3 anos. Sou dona de casa, é o que eu faço. Eu conheci James quando ele era da unidade médica. E achei ele muito bonito. Depois ele me mostrou os seus músculos. E foi quando ele me ganhou. Nós conversamos relaxadamente, gostamos de ficar juntos. Sabe, coisas pequenas que acho que ajudaram a formar a nossa relação. Externamente, a vida dos Brinsons parece perfeita. Exceto por uma coisa. Até mais tarde. Falou. Temos tantas coisas em comum que isso não faz o menor sentido. Penetração sexual faz Ginny sentir uma dor insuportável. Aos 16 anos, eu me tornei sexualmente ativa e doeu demais. Não foi nada igual como é nos filmes. É uma dor cortante. Parece que eu estou sendo rasgada. Eu posso até dizer que sei como levar uma punhalada. É mesmo muito ruim. Quando os exames físicos não revelaram uma causa para a dor, Ginny buscou a terapia. Hoje ela vai conhecer uma terapeuta nova. Oi, Jenny. Bem-vinda. Oi, tudo bem? A primeira vez que eu fui procurar uma médica especificamente para dor, eu tinha uns 16 anos. E ela disse que era impossível eu sentir tanta dor, não fazia sentido. Quando a pessoa tem um problema médico, pode se sentir isolada, pode achar que isso só acontece com ela. Quando você entra num consultório médico e diz que sente dor vaginal, a primeira pergunta que ouve é se sofreu abuso sexual. Eu disse que sim.
Ginny não quis falar para a câmera sobre o abuso sexual. Sabe, a minha médica me disse que eu podia apenas estar lembrando do abuso e que a dor só estava na minha cabeça. Quando a criança vivencia uma experiência terrível como o abuso, ela não vai ter uma reação normal a uma situação normal, entre aspas. E ela descobre que o corpo está tendo uma reação física e essa reação física está acontecendo no sistema nervoso. E você foi embora acreditando no que a médica disse? Eu fui sim. Eu acreditei piamente que tinha alguma coisa errada com a minha cabeça. Porque é uma coisa que é retratada como maravilhosa, ser tão ruim para você só pode ser um problema de cabeça, né? Dos 19 aos 22 anos, Ginny não fez sexo. Até que conheceu James. Na primeira vez que James e eu tivemos nossa relação sexual, doeu muito e foi muito assustador. Eu não queria que ele pensasse que eu era uma garota que trazia uma bagagem do passado. Quantos anos você tinha? Boa pergunta. Foi em 2007, acho que 22. A sexualidade é uma parte tão grande de um relacionamento e você teve que esconder que sentia dor. Estar nesse tipo de situação deve ter sido bem estressante. Sabe, eu até pensei que talvez fosse melhor fingir que era uma coisa incrível só para enganar a minha mente, porque se era um problema de cabeça, ele poderia desaparecer ou acabar. Mas nunca deu certo. Nunca funcionou. Por mais de um ano, Ginny escondeu de James a dor que sentia. Acho que eu queria passar por isso com o James porque eu sabia que ele me amava. Foi duro porque eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu não sabia que ela sentia aquela dor toda. Para esquecer a dor, eu lembro que eu pensei, tá, é só lidar com isso. É só contar até 10. Você aguenta 10 segundos. Tá, mais 10, e aí vai passar. Depois disso eu pensei, nós vamos nos casar e o sexo vai ser sempre assim. Sempre vai doer, é desse jeito. Depois disso, quando foi que decidiram se casar? 4 meses. 4 meses depois? Foi bem rápido. Foi rápido mesmo. Acho que 2 semanas depois eu descobri que estava grávida. Dá muito trabalho conceber uma criança quando a ideia do sexo deixa você apavorada, porque você sabe que vai ser ruim, que vai doer muito. Por 9 meses, o casal se absteve de sexo. E após o nascimento da filha, a dor se tornou mais insuportável ainda. Depois que tivemos a Hope, foi demais. Tinha piorado 10 vezes mais e... James quis fazer sexo e bastou encostar em mim e eu gritei. Foi sem querer, sabe? Eu não pretendia, mas é que saiu sem querer. Ver minha mulher sofrer deste jeito é horrível. Sim, nós tentamos mesmo, sabe? Mas a dor era demais. E eu falei, James, para dizer a verdade, sempre foi muito dolorido, mas depois que a Hope nasceu, piorou. E ele disse sempre? Ele ficou chocado. Acho que ele não sabia. Acho que ele nem desconfiava. Foi uma paulada porque a nossa intimidade acabou. Em 2007, James foi transferido para o Iraque por 14 meses. Quando James estava no Iraque, a coisa em que eu mais pensava era se ele estava tendo um caso ou não por lá. Eu lembro que eu pensava, eu não quero ser esposa que fica em casa. E porque o meu marido não consegue ter sexo comigo, sai por aí e tem casos. Achei que enquanto ele estivesse na guerra, eu realmente ia melhorar. Eu pensei que seria naquela hora ou nunca. E daí eu fui ao consultório do uroginecologista. Eu estava com muito medo. Eu sabia que ia doer. Você não imagina como esses exames doem. Ele trouxe enfermeiras, uma segurou a minha mão, a outra acariciou meu cabelo. E ele me olhou e disse, eu sei exatamente qual é o seu problema. Sexo fazia eu me sentir solitária, triste e até
constrangida. Com 26 anos, Jeanne nunca teve uma penetração sexual sem sentir muita dor. É uma dor cortante, é como estar sendo apunhalada. Mas após 8 anos de sofrimento, outra ginecologista finalmente deu nome à misteriosa situação de Jeanne: vulvodynia. Vulvodynia literalmente significa dor na vulva. A vulva é a genitália externa feminina. Portanto, é uma condição dolorosa da genitália externa feminina. Ouvir alguém dizer, você tem isso, me deu algo para odiar e algo para dizer, eu não sou louca. Isto aqui realmente tem um nome. Me deu uma coisa contra a qual eu poderia lutar. Vulvodynia é igual a estar com o joelho todo esfolado e alguém espetar agulhas nele o tempo todo. Quando é uma penetração sexual com o pênis entrando na vagina, a ideia é haver o máximo de fricção e o máximo de contato, mas cada lugar em que há contato é dolorido. Não há cura certa para a vulvodynia. Não existe, não temos pesquisas suficientes para saber qual é o problema. Para a maioria das mulheres, o exame ginecológico é apenas um incômodo, mas para Jeanne é profundamente doloroso. Escute, se você começar a sentir muita dor ou algo assim, basta me avisar. Pode parecer totalmente normal e acho que, em parte, é por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico, acreditar que não é um problema psicológico. Porque você pode olhar para a mulher e ver que ela está na maior agonia e não há vermelhidão, nenhum sinal de problema. E a dor, numa escala de 1 a 10? Acho que um 6. 6, certo. E se pensar nas mulheres que conhece que não conseguem fazer sexo porque dói demais, qual é a sensação do espéculo? Bom, aplicando lidocaína em toda a região mais dolorida e talvez dando um tempo para que faça efeito, amortece um pouco e então passa de 10 para um 6, eu acho que é tolerável. É isso. E qual é a causa da vulvodynia? Essa é a questão mais importante. Mas ninguém sabe com certeza qual é a causa em nenhuma mulher. 13 milhões de americanas sofrem de vulvodynia em alguma fase da vida. Muitas delas tentam a cirurgia corretiva. Eu decidi ir em frente com a cirurgia porque eu sabia que meu marido voltaria para casa dentro de 7 meses e achei que teria tempo suficiente para sarar. Eu queria dizer, bem-vindo ao lar. Eu agora consigo transar. A cicatrização estava completa 4 semanas após a cirurgia, mas eu percebi que não houve melhora na dor. James ligou para saber como eu estava. Acho que eu estava tão abatida naquele momento que não deu para esconder dele. E eu disse, acho que a cirurgia não deu certo. Vulvodynia literalmente significa dor na vulva. Pode ser uma dor crônica, dói usar calça, usar calcinha apertada. Pode doer usando qualquer coisa. Dói fazer sexo. Então, é muito difícil nos relacionamentos. Pode acabar com o casamento. A cirurgia que deveria curar Jeanne não deu certo. Muitos casais vão parar na terapia de casais, porque a penetração sexual é importante na relação entre homem e mulher. Sabe, chegou um ponto crucial na nossa relação. Eu meio que aceitei isso, achei que nunca teria fim. Com que tipo de coisas você se preocupa quanto a ele? Ele conhecer alguém que seja normal. Isso é muito duro pra mim. E um lado meu chega a pensar que seria mais fácil se fosse desse jeito. Quando eu estava no exterior, Jenny me perguntava se eu queria o divórcio por causa dessa situação, por ela não poder ter intimidade comigo do jeito que tínhamos antes. Bom, nós juramos que seria para tempos bons ou ruins. Com certeza isto é ruim. É ruim. Mas, puxa, nosso casamento teve coisas maravilhosas, sabe?
Para mim, Jenny é muito mais do que um objeto sexual. É uma mulher maravilhosa, é amorosa, carinhosa, é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. É muita coisa para um homem. Porque eu tenho certeza que qualquer outro homem já teria saído e tido vários casos. E ele sequer tentou isso. De certa forma, ter uma crise como esta pode ser uma bênção, porque dá a ambos a oportunidade de ver o outro de maneira diferente. E ver como você age quando lida com uma crise. O que você é, o que é como ser humano e do que é capaz. Podemos transar, mas tem todo um processo. Tem o creme anestésico, tem vários lubrificantes e coisas do gênero. Se ficar difícil, bom, tem de parar. Não pode ser uma coisa direta. Mas também, bom, tem outras coisas, as preliminares e tal. Faço ela saber que a amo muito. Faço ela gostar sempre que eu toque nela e essas coisas. E aí é sempre bom, sempre muito bom. Passar por uma coisa como esta te dá uma ligação totalmente nova. Você não tem opção a não ser ficar emocionalmente ligada ao seu marido, porque nem sempre pode estar fisicamente ligada. Eu vejo a gente envelhecendo, sentados juntos na varanda e, antes de morrer, ver nossa filha nos dar netos. Eu sei. Nós sabemos que não sou só eu, somos nós dois. Ele não ia me deixar na rua da amargura. Ele ia me ajudar com esse fardo, sem precisar. Mas ele quis isso. E isso é realmente incrível. Ginny e James continuam casados e decidiram não ter mais filhos.